Ele só queria pegar uma caixinha de leite. Mas tudo mudou quando uma senhora gritou: "Volta para a África." O que ele disse em seguida não apenas calou o supermercado inteiro. Fez todo mundo repensar o que achava que sabia sobre respeito. Era uma tarde abafada em Salvador, Bahia. O supermercado do bairro estava cheio, como de costume nos fins de semana. Carrinhos apressados iam de um lado para o outro, crianças corriam entre os corredores e as caixas enfrentavam filas longas. Tudo parecia normal. Caio Santana, 27 anos, estava na seção de frios comparando os preços do leite. Vestia bermuda, camiseta básica e chinelo. O celular na mão exibia a lista de compras que a mãe tinha mandado por WhatsApp. Era um sábado comum, mas bastou ele estar ali para despertar o preconceito de alguém. Dona Vera, uma senhora de cabelos grisalhos por volta dos 65 anos, o encarava como se ele estivesse no lugar errado. Ela franzia o rosto como quem sente raiva só de ver. E então, como se Caio fosse invisível, ela disse, alto e claro: "Esse país está virando bagunça. Você devia era voltar para a África." A frase ecoou no corredor. Alto o suficiente para que 3 clientes parassem. Alto o suficiente para que o silêncio dominasse o ambiente. Caio ergueu os olhos lentamente. Ele não estava bravo. Ele não estava com medo. Mas também não ia abaixar a cabeça. Ele já tinha engolido comentários assim outras vezes. Dessa vez, não ia deixar passar. Sem levantar a voz, ele disse: "A senhora me conhece?" Dona Vera soltou um riso cínico. "Sei o suficiente." "Será mesmo?" Ele respondeu com os olhos fixos nos dela. Mais pessoas começaram a prestar atenção. Alguns disfarçavam, outros se aproximavam, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. "Me diga, dona, a senhora sabe que eu nasci aqui em Salvador, que meu avô foi pedreiro a vida toda e minha mãe é professora da rede pública há mais de 20 anos?" Ela ficou calada. "Meu irmão morreu salvando um menino num acidente de trânsito na Estrada do Coco. Ele era motorista de ambulância. Morreu salvando uma vida. Isso foi notícia há 3 anos." Um homem ao lado murmurou: "Lembro disso." "E eu? Eu trabalho, pago meus impostos, sustento minha mãe que está doente e ainda estudo à noite para me formar em enfermagem. E a senhora me manda voltar para um lugar que nem conheço?" O corredor agora estava cheio de gente. Ninguém falava. Só olhava. Dona Vera ficou muda, mas Caio continuou: "Voltar para a África? A senhora quer que eu volte para um continente inteiro como se isso fosse uma ofensa? Eu tenho orgulho da minha cor. Tenho orgulho da minha história. A senhora devia era ter vergonha das palavras que acabou de dizer." A tensão no ar era como eletricidade. As pessoas trocavam olhares. Uma moça segurava o carrinho com força. Uma criança perguntou baixinho para a mãe: por que a moça falou aquilo para ele? A mãe respondeu apenas com um olhar sério e firme, olhando para Dona Vera. Caio, ainda com a caixinha de leite na mão, disse: "Eu não sou seu inimigo, mas talvez a senhora seja inimiga de algo que nem entende." Ele colocou o leite no carrinho com calma. Não gritou, não xingou, mas ninguém conseguiu ignorar o peso das palavras. Um funcionário do mercado, jovem, camisa verde com crachá escrito Marcos, se aproximou, meio sem jeito. "Senhor, está tudo bem aqui?" Caio olhou para ele e respondeu: "Agora está." Marcos olhou para Dona Vera. "Senhora, com todo respeito, aqui não é lugar para esse tipo de comentário. Vou pedir que a senhora se retire." Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Estava vermelha, segurando a bolsa com força. Um senhor mais velho, cliente habitual do mercado, se virou para ela e disse: "Tá na hora da senhora aprender que o mundo mudou e que respeito vem antes de tudo." Ela não respondeu, simplesmente virou as costas e saiu empurrando o carrinho calada.
Caio respirou fundo. Olhou ao redor. As pessoas o encaravam com respeito, não pena. Ele não era mais só o rapaz do leite. Era alguém que falou o que ninguém costuma ter coragem de dizer. Se você acredita que histórias como essa precisam ser ouvidas, ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Seu apoio é o que mantém essas vozes vivas. Mesmo depois que Dona Vera foi embora, ninguém no mercado voltou ao normal de imediato. Era como se o ar tivesse mudado, como se todo mundo ali tivesse sido forçado a enxergar algo que fingia não ver. Caio não disse mais nada. Apenas empurrou o carrinho devagar até o próximo corredor. Não para comprar nada, mas para respirar. Enquanto isso, Marcos, o funcionário que o abordou, ficou parado um tempo, olhando na direção em que Dona Vera saiu. Ele não sabia o que fazer. Nunca tinha vivido algo assim. Até então ele só arrumava a prateleira. Mas naquele dia, sentiu que presenciou algo grande. Do outro lado do mercado, uma mãe e sua filha saíam pela porta de vidro. A menina ainda olhava para trás, preocupada. Por que aquela senhora foi tão má com ele, mãe? A mulher pensou antes de responder. Tem gente que sente medo do que não entende. E quando o medo fala mais alto, ele vira ódio. Mas ele vai ficar bem? A mãe sorriu, acariciando o cabelo da filha. Ele já está. Naquela mesma noite, em um bairro simples da periferia de Salvador, um jovem de 17 anos chamado Léo, que estava no mercado no momento da discussão, editava um vídeo no celular. Ele tinha gravado tudo, sem que ninguém percebesse. Já fazia 2 horas que ele postou nas redes. E o vídeo já tinha mais de 85.000 visualizações. Ele lia os comentários em silêncio. Esse cara é gigante. Que dignidade. Chorei com a fala sobre o irmão. Isso me destruiu. É assim que se cala o preconceito, com verdade. Léo não conhecia Caio, mas se sentia tocado. Ele mesmo já tinha se calado muitas vezes quando viu amigos sendo humilhados na escola. Mas agora, alguma coisa tinha mudado. Ele compartilhou o vídeo novamente, dessa vez com uma legenda curta. O Brasil precisa de mais caras como esse. Do outro lado da cidade, em um apartamento silencioso e escuro, Dona Vera estava sentada sozinha, olhando para o celular. A TV estava ligada, passando um jornal, mas ela nem prestava atenção. Na tela, o vídeo rodava mais uma vez. Era ela mesma, sua voz, sua cara, a frase que ninguém esqueceu. Volta para a África. E logo depois, a resposta de Caio. Acalma, a história dele. Ela pausou o vídeo. Ficou ali, imóvel. Não chorava. Mas seus olhos estavam marejados. O que ela sentia não era remorso ainda. Era algo que ela nunca tinha deixado entrar. Dúvida. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém tinha olhado nos olhos dela e contado a verdade. Sem agressão, sem humilhação, só com coragem. E o pior de tudo? Ela entendeu. No dia seguinte, Caio tomava café na varanda de casa quando o celular começou a vibrar. Na verdade, ele já não parava desde a noite anterior. Mensagens de amigos, vizinhos, colegas da faculdade, até pessoas que ele não via desde o ensino médio estavam mandando mensagem. Ele nem sabia como o vídeo tinha vazado. Mas agora, todo mundo sabia. O celular tocou. Era a mãe. Filho, vi o vídeo. Só queria dizer, eu tenho orgulho de você. Caio ficou quieto. Apenas respirou fundo, fechou os olhos e segurou a emoção. Ligou a televisão. Na parte inferior da tela passava uma notícia. Jovem baiano responde à ofensa racista e comove milhares com fala firme e serena. Ele balançou a cabeça devagar, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo. Eu só fui comprar leite, pensou.
E de alguma forma ele acabou abrindo um debate muito maior do que o que aquele mercado podia conter. Se você ainda está aqui acompanhando essa história, é porque sabe o quanto isso importa. Estamos quase alcançando a marca de 1.000 inscritos e com sua ajuda a gente chega lá. Se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. Histórias como essa precisam de espaço. 2 dias se passaram desde o incidente. 2 dias em que o nome de Caio Santana correu pelos 4 cantos da internet. No início, ele nem percebeu a proporção que aquilo tinha tomado. Mas quando um vizinho bateu à sua porta dizendo que o viram num canal de TV local, ele soube. A fala dele tinha ecoado além do supermercado. Naquela tarde, ele decidiu voltar ao mesmo lugar, não para desafiar ninguém. Não por vaidade, mas por uma inquietação interna. Ele precisava sentir com os próprios olhos o que tinha mudado, se é que algo tinha. Entrou no mercado com passos firmes. O ar-condicionado batia no rosto, mas o calor por dentro era maior. Caio. Alguém o chamou logo de cara. Era Marcos, o atendente da seção de pães. Ele se aproximou com os olhos arregalados e um sorriso largo no rosto. Você tá famoso, cara? Você viu o vídeo? Tá em tudo quanto é lugar. Caio sorriu de leve. Vi. Não era minha intenção, mas vi. Marcos abaixou a voz. Você não tem ideia do que causou aqui. Até os funcionários começaram a conversar mais sobre racismo. E sabe o mais louco? Dona Vera ligou para o gerente ontem. Disse que estava reavaliando as atitudes dela. Caio arqueou as sobrancelhas. Ela disse isso mesmo? Com essas palavras. Caio ficou em silêncio. Respirou fundo. Era muito para processar. No corredor dos enlatados, uma senhora o abordou discretamente. Você é o rapaz do vídeo, né? Sou sim, respondeu educadamente. Ela tirou uma carta dobrada da bolsa. Meu neto tem 13 anos. Ele viu sua fala e escreveu isso na escola. Pediu para eu te entregar se algum dia te visse aqui. Caio pegou o papel. A letra era torta, mas o conteúdo pesava. Você é o tipo de pessoa que eu quero ser. Não alguém que briga, mas alguém que sabe responder sem machucar. Ele ficou sem palavras. Diz para ele que ele já é alguém grande, respondeu. A mulher sorriu com os olhos molhados, agradeceu e se afastou. Mais adiante, no corredor de limpeza, Lucas, um jovem empacotador, o parou. Cara, obrigado. Eu sou o único preto da minha sala no cursinho. Depois da sua fala, uma menina veio me pedir desculpas por uma piada que fez semanas atrás. Eu nem lembrava mais, mas ela lembrava. Caio apertou o ombro dele com firmeza. Continue sendo você e nunca se cale. Naquela tarde, ele não comprou nada. Andou pelos corredores como quem observa um lugar onde deixou algo importante. E deixou mesmo. Deixou uma mensagem. Na saída, próximo ao mural comunitário, viu vários bilhetes colados, todos anônimos, mas todos tinham um mesmo tom. Você falou por mim. Não te conheço, mas te admiro. Seu silêncio teria sido compreensível, mas sua fala foi inesquecível. Caio encostou-se à parede por um instante. Respirou fundo. Fechou os olhos. Não era sobre ser famoso, nem sobre ter razão. Era sobre ser ouvido, finalmente. Do lado de fora, no estacionamento, ele ficou olhando o céu escurecer. As luzes dos postes acendiam devagar. O ar estava mais fresco. Ele sentou no meio-fio, celular na mão. Abriu o vídeo, assistiu de novo. Pela primeira vez, sem raiva. Reparou no próprio tom, na firmeza da fala e na emoção que tentava esconder quando falava do irmão. Você teria rido de mim agora, né, João? Murmurou, sorrindo sozinho. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, meu nome é Yasmin. Eu era uma das funcionárias naquele dia.
Só queria te agradecer por não gritar, por não revidar, porque você fez mais gente ouvir do que se tivesse explodido. Obrigada. Caio leu de novo e apenas respondeu: eu só fiz o que era certo. Se essa parte da história te emocionou, ajuda a gente a alcançar a meta dos 1000 inscritos. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha. Histórias assim só ganham força quando você ajuda a espalhar. Aquela noite foi silenciosa. Caio estava deitado, mas o sono não vinha. O ventilador girava no teto do quarto, fazendo um barulho monótono que normalmente o ajudaria a dormir. Mas agora sua cabeça estava cheia demais. De tempos em tempos o celular vibrava. Novas mensagens, notificações, comentários, convites para entrevistas, mas ele ignorava tudo. Não era fama o que ele queria, era justiça, era dignidade. Na sala, sobre a estante, ainda estava o retrato do irmão, João. Uniforme do SAMU, sorriso largo, olhar sereno. Caio se levantou, pegou o porta-retrato e sentou no sofá. Ficou olhando para o irmão por longos minutos. Você sempre disse que o mundo não ia mudar de uma vez, mas que a gente podia ser a faísca. Eu nunca quis chamar atenção, João. Só queria respeito. E ali, no meio do silêncio da casa, ele chorou. Não por fraqueza, mas por alívio. Por finalmente ter falado o que engolia há anos. Na manhã seguinte, ele acordou com o sol batendo no rosto. Se sentia mais leve, embora ainda cansado. Ao sair para comprar pão, foi parado por uma mulher na padaria do bairro. Você é o Caio, né? Do vídeo? Ele confirmou com a cabeça. Ela segurava a mão do filho, um menino de uns 8 anos. Ele viu o vídeo na aula de ontem. A professora passou para a turma. Discutiram sobre racismo. E ele chegou em casa dizendo que quer ser igual ao moço da coragem. O garoto sorriu. Caio se abaixou na altura dele. Coragem, meu parceiro. É quando você escolhe ser justo mesmo quando ninguém está olhando. E você já está no caminho certo. A mulher agradeceu, visivelmente emocionada. Você não tem ideia do que provocou. Caio sorriu. Acho que agora eu começo a ter. No fim da tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Senhor Caio Santana, aqui é da Prefeitura. Estamos montando um projeto sobre educação antirracista nas escolas e gostaríamos que o senhor participasse de uma roda de conversa com os alunos. Sua fala inspirou mais gente do que imagina. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sou professor, nem palestrante. Mas o que o senhor falou ensinou mais do que muita aula. Ele aceitou. Mais tarde, de volta à casa da mãe, encontrou Dona Rosa sentada na varanda, com um terço nas mãos. Vi você na televisão, meu filho. Ele ficou tenso, esperando algum sermão. Mas ela apenas disse: Você falou com firmeza, sem raiva, sem grosseria. Seu pai teria orgulho. Caio sentou ao lado dela. Eu fiquei com medo de parecer agressivo, de virar o problema, mas eu não podia mais me calar. Ela olhou nos olhos dele. Não é quem grita que é o problema. É quem se cala diante do errado. Eles ficaram em silêncio, assistindo o entardecer. O céu de Salvador se tingia de laranja, e pela primeira vez em dias, Caio sentiu paz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dona Vera estava sentada diante da televisão desligada. O celular nas mãos, a mente longe. Ela tinha assistido à entrevista de Caio mais cedo, ouvido ele falar do irmão, da mãe, da própria vida. Nada daquilo ela imaginava quando o viu naquele corredor. Durante décadas, achou que tinha o direito de julgar pela cor, pelo jeito, pelo nome. Mas agora, pela primeira vez, ela se via como estava, pequena, ignorante, cruel. O vídeo não a envergonhou pela exposição. O que a envergonhou
foi perceber que ele não tentou humilhá-la, tentou ensiná-la. E isso doeu mais. Naquela noite, escreveu uma carta. Não sabia se teria coragem de entregar, mas escreveu mesmo assim. Ao rapaz do leite, eu não te conheço, mas agora vejo que nunca tentei. Você falou com mais elegância do que eu merecia ouvir. Não espero seu perdão, só queria que soubesse. Pela primeira vez, eu entendi. Às vezes, a mudança não começa com revolta. Começa com um desconforto, com um silêncio quebrado, com uma verdade que, finalmente, alguém teve coragem de dizer. Se você chegou até aqui, nos ajude a alcançar nossa meta de 1000 inscritos. Se inscreve no canal, comenta o que sentiu e compartilhe. Histórias como a de Caio não são só sobre ele, são sobre todos nós. 2 semanas haviam se passado desde o dia em que tudo começou com uma simples ida ao supermercado. Do vídeo viral à conversa nas escolas, do preconceito descarado ao reconhecimento público, do silêncio acumulado à fala que virou referência. Caio Santana não era o mesmo homem que entrou naquele corredor de leite, e o mundo à sua volta também não era mais o mesmo. Na manhã de sábado, ele foi convidado para falar numa escola pública da região. Era uma roda de conversa com alunos do ensino médio. Cerca de 60 jovens atentos, sentados em semicírculo, olhos fixos nele. Caio respirou fundo antes de começar. Não havia slides, nem roteiro. Só ele e a verdade. Eu não vim aqui para dar aula, disse ele. Vim para compartilhar o que acontece quando a gente decide parar de engolir o que nos fere. Contou o que aconteceu no mercado. Falou de João, o irmão herói. Falou da mãe, da infância, das vezes em que ouviram piadas disfarçadas de brincadeira e da única vez que ele decidiu que não ia mais deixar passar. Um aluno levantou a mão. Mas como você conseguiu falar com tanta calma? Caio sorriu. Porque se eu grito, eles ouvem o meu tom, não o que eu estou dizendo. Mas se eu falo com firmeza, aí não tem desculpa para ignorar. A sala ficou em silêncio. Um silêncio bom. Aquele tipo de silêncio que absorve. Na saída, uma professora o alcançou. Você tocou esses meninos de um jeito que a gente tenta há anos. Obrigada. Caio agradeceu, com humildade. Eles me tocaram também. É nos olhos deles que mora a mudança. Naquela noite, ele foi ao cemitério, como fazia nos dias que precisava conversar com o irmão. Levou uma rosa branca. João sempre dizia que, mesmo nos dias mais sujos, a flor branca representava recomeço. Caio se ajoelhou. Hoje eu falei para um monte de gente, João, e sabe o que eu mais pensei o tempo todo? Em você. Em como você nunca abaixou a cabeça. Em como você sempre dizia: a gente não muda o mundo gritando com ele. A gente muda o mundo quando ele se vê em nós e percebe que estava errado. Ficou ali em silêncio, sentindo o vento bater no rosto. O céu estava limpo e por um instante ele sentiu paz. Enquanto isso, em um apartamento simples, Dona Vera organizava papéis na mesa. Entre eles, a carta que havia escrito. Ela ainda não sabia se entregaria. Mas agora havia uma nova certeza dentro dela. Ela queria mudar. Pela primeira vez, procurou um centro de convivência cultural no bairro. Queria ouvir, queria aprender, porque ela entendeu que racismo não se cura com vergonha, mas com consciência e atitude. Dias depois, um envelope foi deixado discretamente na portaria do prédio de Caio, sem remetente, só com as palavras: para o homem que falou o que ninguém tinha coragem. Dentro, a carta de Dona Vera e um marcador de página com uma frase escrita à mão: desculpar-se não apaga o que foi dito, mas é o primeiro passo para nunca mais repetir. Caio leu, e por algum motivo, sorriu. No final daquela semana, ele estava novamente no mercado. Agora não como símbolo, nem como exemplo, mas como alguém que queria comprar leite,
como deveria ter sido desde o começo. Passou pelo corredor onde tudo começou. Respirou fundo. E pela primeira vez desde o ocorrido, pegou a caixinha com leveza. Um menino no fim do corredor acenou para ele. E Caio acenou de volta, sem discursos, sem barulho. Porque às vezes, o que começa como uma injustiça termina como semente. E semente, quando bem lançada, vira árvore. Dá sombra, dá fruto. E muda o chão em que pisa. Se essa história tocou você, não deixe ela morrer aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que sentiu. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque histórias assim não são sobre um homem. São sobre todos nós. Sobre quem fomos, quem somos e, principalmente, quem ainda podemos ser.